Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo de pré-jogo e esse é um jogo especial, afinal de contas, neste domingo teremos o North London Derby, Tottenham e Arsenal, Arsenal e Tottenham, um jogo pra gente perder o restante dos cabelos da cabeça, porque afinal de contas é mais do que um jogo, né? Derby é guerra, então vamos falar um pouquinho desse jogo depois da vinheta. Nesse domingo, o Arsenal visita o Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium para mais um jogo válido pela 27ª rodada da Premier League. O Arsenal que entrou em campo no meio de semana para encarar o Wolverhampton e acabou empatando em 2-2 após estar vencendo por 2-0 e foi um resultado muito ruim para o Arsenal na luta pelo título da Premier League. Afinal de contas, eu gravo esse vídeo agora no sábado às 19h37 e o Arsenal está oficialmente a 2 pontos apenas à frente do Manchester City, isso porque o City venceu o Newcastle por 2-1 jogando no Etihad Stadium. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo, panorama para esse clássico, porque afinal de contas é um jogo de extrema importância para além do que é o clássico entre Tottenham e Arsenal. Temos aqui duas situações, né, opostas, o Arsenal na luta pelo título e o Tottenham tentando espantar ali a zona do rebaixamento. O time ocupa hoje a 16ª posição com apenas 29 pontos. Não à toa, o último resultado do Tottenham em casa foi uma derrota para o Newcastle, o que sacramentou, né, na demissão do Thomas Frank. Então, o Tottenham joga mais pela luta contra o rebaixamento do que qualquer outra situação possível no campeonato. O Arsenal na luta pelo título da Premier League, esse título que bateu na trave nas últimas 3 temporadas, principalmente na temporada retrasada, mas agora o Arsenal só depende dele mesmo e talvez esse seja o grande problema. A tabela coloca aí o Newcastle, portanto, na 16ª posição com 29 pontos e o Arsenal é o líder do campeonato com 57 pontos, ocupa a primeira posição. O Tottenham anunciou no meio da semana a chegada do Igor Tudor, treinador que fez aí o seu último trabalho na Juventus da Itália e acabou sendo demitido em outubro do ano passado após uma série de resultados ruins. Foram 8 jogos sem vitória, o que custou aí o cargo do Tudor lá no time italiano. Ele que, como jogador, teve uma boa passagem por lá, inclusive conquistando títulos na Juventus da Itália. Ele chega no Tottenham como um treinador interino, né, para ocupar o cargo aí até o final da atual temporada, então é uma novidade. O Arteta, na entrevista coletiva, chegou a dizer que estudou um pouco as características do Tudor para esse jogo, mas tem todo aquele fator, obviamente, de uma novidade. O Tottenham vem de vários resultados ruins. Aliás, o Tottenham é o único time da Premier League que ainda não venceu em 2026. Estamos aí nos encaminhando para o final do mês de fevereiro e o Tottenham ainda não venceu. A última vitória foi contra o Crystal Palace em dezembro do ano passado, num jogo fora de casa ainda. Além dos resultados ruins na atual edição da Premier League, o Tottenham também não vence o Arsenal nos últimos 4 jogos. Aliás, a última vez que o Tottenham venceu o Arsenal foi na temporada 2022. E desde então o Arsenal não perdeu mais, inclusive os últimos 4 jogos o Arsenal saiu de lá do Tottenham Hotspur Stadium com a vitória. Então, apesar de todos esses fatores serem positivos, né, jogarem aí ao nosso favor, a gente sabe que esses números são sempre traiçoeiros, principalmente quando o time entra com um certo favoritismo. Óbvio que o Arsenal não pode jogar para longe esse favoritismo.
Afinal de contas, é o líder do campeonato jogando contra o 16º. Mas é sempre bom ter os pés no chão, principalmente se tratando de clássico, se tratando de derby. Bom, falando um pouquinho aqui dos desfalques das duas equipes, o Tottenham vem muito desfalcado para esse jogo. Muito desfalcado para esse jogo. O Tottenham não vai contar com o Kevin Danso, Ben Davies, James Maddison, Christian Romero, capitão do time, esse está suspenso por ter sido advertido com cartão vermelho no último jogo. Pedro Porro também está fora, Kulusevski está fora, Bergvall fora, Mohamed Kudus está fora, o Doge está fora, o Bentancur fora e o Richarlison também está fora. Então a lista do Tottenham é enorme, com vários jogadores lesionados, né? O Danso é por lesão, o Ben Davies é lesão, o Maddison é lesão, Kulusevski é lesão, Bergvall também é lesão, o Kudus, o Doge, o Richarlison e o Bentancur. Aliás, o Richarlison, havia até uma possibilidade dele conseguir voltar para esse jogo, mas pelas últimas informações parece que isso não deve acontecer. Ele, de fato, está fora da partida. Pelo lado do Arsenal, os velhos conhecidos de sempre, Mikel Merino, né, com a cirurgia no tornozelo, o Max Dalman também está fora, e há uma possibilidade, o Arteta disse isso na entrevista coletiva, de que Kai Havertz e Martin Odegaard, estes sim podem estar à disposição para este jogo. Eu diria que o Odegaard talvez esteja mais apto para a partida do que o Havertz. Se o Havertz tivesse condições de jogo, seria interessante, até interessante, a entrada dele como titular nesse time, porque Victor Gyökeres e Gabriel Jesus ultimamente têm deixado muito, muito a desejar. Bom, já que a gente falou aqui dos desfalques, vamos fazer uma prévia aqui das escalações, né? Aliás, da escalação. E a escalação do Arsenal, falando um pouquinho de como eu montaria essa escalação, tendo aí todos os jogadores à disposição. Eu iria de Davi Raya no gol, e o Timber na lateral direita e o Saliba. Aliás, a linha defensiva a mesma que entrou em campo contra o Wolverhampton. O Timber, o Saliba, o Magalhães e o Hincapié. No meio campo, o Zubimendi, né, como primeiro volante, o Declan Rice e o Bukayo Saka, este sim, na posição do Martin Odegaard. No comando de ataque, Noni Madueke, Leandro Trossard e Victor Gyökeres. Para mim, esse seria o time do Arsenal para encarar a equipe do Tottenham. Vale a gente dizer que o Tudor, né, o novo treinador da equipe, ele tem um estilo de jogo bastante agressivo até. O Adrian Clarke, né, escrevendo para o site do Arsenal, ele diz que a formação preferida dele é o 3-4-2-1. Então vamos ficar de olho no que a gente pode esperar desse Tottenham para esse duelo diante do Arsenal, com um novo treinador, uma nova formação, enfim. Vamos aguardar para ver aí o desfecho dessa novidade, né? Bom, praticamente é isso. O que a gente pode esperar para esse jogo? É um jogo tenso, um jogo nervoso. O Arsenal vai para campo já sabendo do resultado do Manchester City, com toda uma pressão sob os ombros por conta dos últimos dois resultados, o empate contra a equipe do Brentford e depois contra a equipe do Wolverhampton. Então, existe sim toda essa pressão emocional nessa reta final. O Arteta, na entrevista coletiva, ele fala que os resultados ficam para trás, que é necessário pensar à frente, pensar já no próximo jogo e fazer acontecer, porque a vida é assim, a vida que segue. Mas eu acho que a gente não pode minimizar isso. Eu acho que é necessário um trabalho mais intenso com os jogadores, principalmente com o mental dos jogadores, porque em 3 temporadas passadas a gente viu esse time caindo de rendimento na reta final. E está acontecendo novamente.
E nas últimas 3 temporadas, essa queda de rendimento custou muito caro para o Arsenal. Não tem muito o que falar. É clássico, é um jogo para a gente colocar o coração na ponta da chuteira. Obviamente que os pés não podem correr mais do que a cabeça pensar, mas é um jogo que o Arsenal não pode negociar com qualquer outro resultado que não seja a vitória. Eu sei que essa fala, parece até uma imposição, ela pode soar negativa, mas não é. É exatamente isso. É guerra, o Arsenal precisa desses 3 pontos e uma vitória no derby também pode trazer um novo ânimo, pode trazer essa injeção de ânimo que a equipe precisa para essa reta final do campeonato. Depois desse jogo, o Arsenal terá aí pela Premier League apenas mais 10 jogos pela frente, jogos duros, jogos difíceis. No meio disso vem Champions, no meio disso vem final da Copa da Liga Inglesa, vem Copa da Inglaterra, enfim. O Arsenal tem muitos compromissos pela frente, precisa estar bem. Os jogadores precisam estar bem. Então a gente torce para que esse seja um jogo aí de virada de chave, de divisor de águas para a equipe voltar para jogo, voltar para o campeonato e se firmar como postulante ao título que é desde o início, porque o Arsenal foi dominante desde o início da temporada e não pode deixar a peteca cair. Precisa dar uma resposta e que essa resposta venha amanhã no Clássico de Londres, lá na casa dos caras, tá certo? Pessoal, não pedi no início do vídeo, vou pedir agora para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aí o teu comentário, compartilhar esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você puder. A gente está aí rumo à meta de 200 inscritos no canal, produzindo conteúdo aqui para falar do Arsenal, dos Gunners. Eu que sou torcedor do Arsenal desde 2002 e já vi muita coisa nos últimos dias, inclusive depois da derrota para o Wolverhampton, assistindo muitos vídeos daquele time invencível do Arsenal, Thierry Henry, grandes jogos do Arsenal, como aquele jogo em 2011 contra o Chelsea no Stamford Bridge, 5-3 para o Arsenal, com o hat-trick de Robin van Persie, que a torcida que não deixa muitas saudades, mas enfim, um jogador que enquanto esteve no Arsenal fez o trabalho dele, o serviço dele, assim como o Alexis Sanchez, entre outros que já passaram pelo clube. Tá bom, gente? É esse o vídeo de hoje, um pré-jogo aí naquela, né, de torcida, de ansiedade, porque como é que dorme, né, nesse sábado pré-jogo contra o Tottenham. Amanhã, 1h30 da tarde, a bola rola lá no Tottenham Hotspur Stadium para Tottenham e Arsenal, e a gente vai em busca desses 3 pontos, em busca do título da Premier League. Tamo junto, pessoal, bom final de semana a todos e a gente volta com o pós-jogo de Tottenham e Arsenal. Tamo junto, forte abraço, valeu!